Alô, torcida! Hoje o tema é Artilheiros do Palmeiras. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje é ele, o terceiro colocado, Ademir da Guia, o Divino. É o jogador que mais vestiu a camiseta alviverde em todos os tempos, com 902 jogos, 513 vitórias e 55 gols marcados. Ademir Ferreira da Guia, nascido no estado do Rio de Janeiro em 3 de abril de 1942. Considerado pela torcida e pela imprensa o maior ídolo da história do Palmeiras, no qual foi titular absoluto por mais de 16 anos, durante a época chamada Academia, onde era craque e figura central, e também classificado pela crítica especializada um dos melhores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Pela forma com que jogava, herdou a parte do apelido de seu pai, Domingos da Guia, o Divino Mestre, e passou a ser chamado de Divino. Com DNA de craque correndo nas veias, Ademir herdaria a categoria do pai, mas jogaria mais à frente para marcar o seu nome entre os grandes meio-campistas da história. O caminho mais óbvio era jogar no Bangu, time que revelou seu pai e onde sua família era famosa por produzir bons jogadores. Em 1957, Ademir foi aprovado em um teste no time de Moça Bonita e começou entre os juvenis até ser promovido ao profissional um ano depois. No Bangu, jogou até 1961, quando o Palmeiras comprou seu passe. O garoto então, aos 19 anos, nem imaginava que faria história no Alviverde de São Paulo e escreveria para sempre o seu nome na história do clube, como o maior jogador de todos os tempos a vestir a camiseta do Palmeiras. Junto ao legado Tolói de Oliveira, mais conhecido como Dudu, Ademir editou uma das mais geniais duplas de meio campo da história, que formava a espinha dorsal de um time de tão bom que passou a ser chamado Academia de Futebol, por ensinar e dar aulas de como jogar bola. Faturou ainda o torneio Rio-São Paulo de 1965, o Campeonato Paulista de 1966 e os Brasileiros de 1967, conhecidos como Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão. O time comandado por Ademir venceu tudo que disputou e era a única equipe capaz de rivalizar com o Santos de Pelé. O time palmeirense contava também com grandes jogadores como César Maluco, Juninho Botelho e Tupanzinho, mas principalmente porque tinha um jogador do mesmo nível de Pelé. Se o Santos tinha o rei, o Palmeiras entrava em campo com o Divino, vestindo a camiseta 10, e quem ganhava era o torcedor, que podia ver dois gênios em campo. Ademir é o único jogador capaz de produzir uma caneta no rei do futebol. Além disso, ele era conhecido pelos próprios adversários como um jogador elegante, fino e extremamente técnico, que encantava quem o visse jogar. Famoso por tratar a bola com carinho, aquele que guiava o Palmeiras, o homem que colocava o jogo na velocidade das batidas do seu coração, que segundo uma lenda corrente entre os boleiros da época, batia 44 vezes por minuto, de tão calmo que era divino em campo. O jogador que nunca bateu na bola, acariciava, o camiseta 10 de talento, que parecia ter cola no peito e nos pés, para dominar a bola do jeito que ela viesse. O homem que em tempos de Rei Pelé foi chamado de Divino Ademir da Guia. Na década de 70 liderou e fez parte da segunda Academia de Futebol, que tinha também como protagonistas Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Edu, Leivinha, César, Ney e mais tarde Jorge Mendonça, que conquistou os brasileiros de 1969, 1972 e 1973, e os torneios Ramon de Carranza, da Espanha, de 1969, 1974 e 1975, e os paulistas de 1972, 1974 e 1976. Título esse, o último antes de Divino pendurar as chuteiras, em 1977.
Essa aura de jogador sereno que decidia jogos e definiu um padrão de jogo elegante no Palmeiras por 17 anos, não jogava a favor de Ademir na hora das convocações para a seleção brasileira, tanto que só conseguiu realizar o sonho de disputar uma Copa do Mundo em 1974, quando já tinha 32 anos. Também é tido como um dos craques mais injustiçados da história do futebol brasileiro, pois durante toda a sua longa carreira foi convocado apenas 14 vezes pela seleção brasileira e disputou apenas uma partida de Copa do Mundo, quando o Brasil já estava desclassificado e disputava o terceiro lugar contra a Polônia, tendo ainda sido substituído no intervalo por Mirandinha. Não se despede de um ídolo da envergadura de Ademir da Guia sem sofrer os efeitos. O Palmeiras sentiu a aposentadoria do Divino. Depois de ganhar em 1976, passou 16 anos sem erguer nenhuma taça, no mais longo jejum da história do clube, que ficou conhecido como a década perdida. Ademir nunca foi de provocar e criar polêmicas, mas certa vez disse: foram quase 17 anos de atleta profissional do Palmeiras. No meu tempo, o Corinthians nunca foi campeão. Frase que incomoda muitos corintianos e principalmente por ser de absoluta verdade. Hoje, com 78 anos, Ademir frequenta a academia de futebol, o Allianz Parque e o clube social, e participa de encontros com torcedores e representa a entidade em diversos eventos, e é garota propaganda do marketing alviverde e estrela de comercial. É isso aí, galera, por hoje é só. Não deixe de compartilhar e comentar. Falou!